Tudo bem, queridos? Tudo jóia? Como vocês estão? Hoje eu quero falar de uma forma rápida e objetiva para vocês em relação a governo, em relação a poder, em relação a destaque, né? Muitas pessoas acham que é coisas que acontecem de uma hora para outra, né? É coisas que a gente começa a agir e já amanhã, dentro de 24 horas, já tendem a ter o próprio governo. E a gente sabe que no dia a dia não é dessa forma que acontece, né? Não é uma forma mágica e não é de uma forma misteriosa que as coisas acontecem. Então isso leva tempo, né? Leva dias. E vamos pegar a passagem de José, né? Passagem de José do Egito, né? De onde ele saiu, onde ele foi colocado para ele poder chegar no governo, né? Foi vendido pelos seus irmãos, mal compreendido, através de um sonho, revelação, que ele seria o governante, que muitos iriam prostrar aos seus pés, e a família não compreendeu, né? Os seus irmãos não compreendeu, ninguém da sua casa compreendeu. E ali ele passou por aquela dificuldade, foi vendido e foi para onde? Para a casa de Potifar. Para fazer o que na casa de Potifar? Ali ele acabou administrando as riquezas de Potifar. Logo na sequência, a gente vai ver que ele é colocado na cadeia, né? Então, ele administra a riqueza de Potifar. E quando ele vai para a cadeia, ele tem que administrar a escassez. Então, há esses dois passos na nossa vida que nós temos que enfrentar antes de assumir o governo, né? Temos que saber administrar a riqueza e também temos que passar na fase de administrar a escassez. Em meio a essa fase que José ele estava passando, Deus mostrou para ele que haveria o tempo das vacas gordas e das vacas magras. Então, em meio a toda essa experiência que ele adquiriu, Deus ele estava ensinando ele a administrar a riqueza e depois, em meio à escassez, ele administrar a riqueza que ele reservou, né? Então, em meio à escassez, nós temos que administrar o que nós temos. Porque escassez ela não dura para sempre. E se a gente não souber administrar o que a gente tem na escassez, a gente vai esbanjar tanto na prosperidade que vamos perder a consciência, que vamos perder o equilíbrio, vamos perder a administração daquilo que nós temos, sem se preocupar com o próximo dia. Vamos gastar tudo sem pensar no dia de amanhã, sem investir o que nós temos, sem guardar, sem ter uma reserva. Porque um carro, quando nós abastecemos, ele chega num certo nível que você for usando, ele vai chegar num nível de uma reserva. E muitas das vezes, se nós não se atentar a isso, ou às vezes o carro ele não ter um marcador ali, avisando, você acaba ficando na mão, você acaba ficando na rua. Então a nossa vida é da mesma forma, da mesma maneira. Se você não souber administrar aquilo que tem em suas mãos, vai chegar um ponto que, se você não recarregar, se você não tiver uma reserva, ali mesmo você para e acaba ficando na mão. Então é isso que nós temos que aprender na nossa vida. Administrar o que você tem hoje. Ah, mas eu não tenho nada hoje. Tem alguma coisa. Sempre tem alguma coisa. Tem uma boa ideia, você tem um bom sonho, tem um bom projeto, mas sempre está faltando alguma coisa. Às vezes falta iniciativa, às vezes está faltando pessoas positivas do seu lado, às vezes está faltando parcerias,
Então pense bem naquilo que está faltando. Às vezes tem uma boa ideia, mas não tem uma boa iniciativa. Às vezes tem uma boa ideia, uma boa iniciativa, só que não tem uma boa parceria. Está sozinho. E a própria Bíblia vai dizer que não é bom que ande sozinho. Quando os discípulos foram separados, sempre foi de 2 em 2. Por quê? Às vezes no caminho se frustramos com alguma coisa, às vezes chegamos ao ponto que o desânimo ele invade a nossa mente. Somos seres humanos. Não tem um que fale que não tem sido abatido pelo desânimo. Querem fracassar, querem parar. Só que se você tiver uma boa parceria, tiver alguém do seu lado que no seu momento de tristeza, de desânimo, te incentivar, pegar na sua mão e te encorajar a caminhar, logo passa o desânimo e você vai ver que você passou essa fase. E você não prostrou, você não caiu e você continuou. Então só podemos contar a vitória quando passamos por esses pontos da nossa vida. E temos que colocar tudo isso em prática. É fácil? Não é fácil. Nada é fácil. Porque se fosse fácil, hoje todo mundo estaria no sucesso. Você não veria nenhuma pessoa aí passando necessidade. Você não via pessoas procurando ajuda. Então não é fácil. O mundo é para aqueles que têm coragem. As coisas só acontecem se você tiver coragem. Tiver coragem de acordar cedo, tiver coragem de enfrentar sol, chuva. Coragem. O mundo precisa dos corajosos, assim como Deus precisa dos corajosos. Nós entramos desanimados, só que temos que criar coragem para poder passar para a próxima fase, para poder enfrentar as adversidades da vida e obter o sucesso. Assim como Abraão. Quando Deus ele chama para fora da tenda, Deus faz uma promessa para ele e fala para ele contar as estrelas do céu. Você acha que Deus ele já não sabia que ele não conseguiria contar as estrelas? Sabia, mas por que Deus ele mandou ele olhar para os céus e contar as estrelas? Porque na vida de todo vitorioso, Deus ele quer que você olhe para cima e não que você olhe para baixo com um olhar de fracassado, de desanimado, com um olhar que você não vai conseguir. Então Deus ele sabe a forma de trabalhar na sua vida. Dê o primeiro passo. Enfrente esse medo. Enfrente esse algo que está dentro de você que às vezes está te segurando para você não alcançar o sucesso. Nós temos que ter essas duas experiências na nossa vida. Às vezes hoje você está naquela fase de administrar a escassez. Ou às vezes agora você está numa fase que você está administrando riqueza. Nenhuma dessas duas fases que você tiver, não se assuste. Você vai passar para a próxima fase. Você vai passar para o próximo nível. Só que é necessário a gente enfrentar essas duas fases. Não tem como você ficar somente administrando riqueza e não souber administrar a escassez ou não ter passado ainda por essa fase. Porque Deus ele não vai colocar ninguém inexperiente. Você tem que passar por certas experiências. Né? E às vezes a gente não entende e não compreende, né, esse momento que a gente está passando. Então eu quero deixar hoje essa reflexão para você. Né? Não importa essa fase que você está passando. Se Deus já tem esse sonho e revelação na sua vida, que você vai ser uma pessoa governante, que você vai ser uma pessoa protagonista da sua própria história, tá cansado já, né, de contar a história dos outros, de olhar para os outros e ver o sucesso das pessoas. Mas hoje chegou a hora de você ser protagonista da sua própria história, independente da fase que você está enfrentando hoje. Porque é necessário que nós enfrentamos essas duas fases. Passar primeiro pela escassez, para poder administrar a prosperidade. Então, quando essa prosperidade chegar, você já vai ser uma pessoa experiente. Deus não pode colocar você em certa fase, sendo que você não tem experiência nessa fase. Porque senão você vai se frustrar. Então, nesse tempo que você está passando, nessa experiência que você está, tira o máximo dela. Tira o máximo de experiência.
para que depois você possa ajudar as outras pessoas a passar pelas experiências que elas estão passando. E aí você vai olhar para você e falar assim: eu sou prova viva disso. Eu sei do que eu estou falando, eu já passei por isso. Tá bom? Então acredite em você. Você tem potencial. Isso que você está passando é só uma fase. Tá bom? Até mais.